Meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira, dia 4 de janeiro do ano de 2023, estamos assim vivenciando o quarto dia desse novo ano. Ainda desejando a você feliz e abençoado ano novo. Quarta-feira, antes da Epifania do Senhor. E temos a alegria de convidar você e sua família para partilharmos juntos a palavra de Deus. Hoje, refletindo o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo do 35 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse-lhes: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-os para ele e vendo o que estava seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e neste dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar o seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, o que vocês estão procurando? São estas as primeiras palavras de Jesus neste Evangelho. Perceba que esta pergunta ele faz a todos os homens. Nós queremos saber quem é Jesus. Ele nos pergunta sobre o que buscamos na vida. Os homens que encontraram Jesus começaram a conviver com ele. E no decorrer do tempo vão descobrindo que ele é o Mestre, ou seja, que ele é o Messias, o Filho de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, o mesmo acontece conosco. Enquanto caminhamos com Cristo, vamos progredindo assim no conhecimento a respeito dele. João Batista era apenas testemunha de Jesus, a quem todos devias assim se dirigir. João sabia disso, por isso convida seus próprios discípulos para que se dirijam a Jesus. Os dois primeiros vão buscar outros. Esse é um ponto fundamental desse evangelho de hoje. Os dois primeiros vão buscar outro. É desse modo, amados irmãos e irmãs, que nós encontramos já Jesus. Porque outras pessoas nos falou dele e nos comprometeu numa tarefa apostólica. Jesus sempre reconhece aquele que o Pai coloca em seu caminho. Jesus conhece você. Sabe que você está no caminho do Pai. Por isso, devemos buscar sempre o seguimento a Jesus. Amados irmãos, queridas irmãs, deste evangelho de hoje, podemos tirar muitas mensagens para a nossa caminhada espiritual, para a nossa caminhada humana. Perceba que diante dos seus discípulos, João Batista apontava para Jesus, conhecendo nele o Cordeiro de Deus que vieram tirar o pecado da humanidade. Assim, ele cumpria a missão que lhe fora destinada, mostrando a seus próprios discípulos o verdadeiro caminho, a fim de que o visse, acreditasse, buscasse ele e o seguisse. Ele não procurava fazer com que os seus discípulos se apegassem a ele, mas pelo contrário, mostrava-lhe que Jesus era o único que poderia salvá-lo. Caros irmãos, queridas irmãs, o profeta João Batista apontava o caminho da verdade para os discípulos. E esses desejavam verdadeiramente ter uma experiência com Jesus. Por isso queria saber onde ele morava. Você já buscou ter essa experiência com Jesus? Perceba que os discípulos de João não duvidaram, mas escutaram a mensagem e reconheceram a verdade.
saíram em busca de Jesus. Não ficaram presos a João Batista. Jesus os acolheu, porém, primeiro perguntou-lhe o que eles procuravam. Não os prendeu, não os forçou, apenas fez com que eles tivessem consciência do que desejava os seus corações. O que estáis procurando? Somente depois que Jesus os chamou, vinde ver, eles foram por livre e espontânea vontade. E você, meu irmão, minha irmã, como está seguindo Jesus? É por livre e espontânea vontade? Nós também precisamos aprender a ter consciência de que buscamos, essa plena consciência do que buscamos, a quem buscamos e o que desejamos. Nós não podemos forçar ninguém a nos seguir e simplesmente fazer o que queremos. Assim como Jesus mudou o nome de Pedro para Cefas, ele também poderá mudar o nosso nome, nos redirecionar, nos restaurar. Jesus pode transformar o nosso corpo, a nossa mentalidade, o nosso espírito, a fim de que estejamos ajustados ao plano de Deus na edificação do reino dos céus. Ele sabe, meu irmão e minha irmã, ele sabe quem nós somos, sabe para que nós viemos ao mundo e é o Espírito Santo que nos revela tudo isso. Só ele conhece qual o propósito do Pai a nos criar e tem poder para, a qualquer momento da nossa vida, fazer as mudanças, fazer as transformações que precisamos. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje, devemos refletir. A quem você busca? O que mais você deseja nesta vida? Sobretudo, nesse início de ano, o que você mais deseja na vida? Você tem plena consciência de que busca Jesus ou se apega às pessoas que lhe fala de Deus? Você é livre de si mesmo e das pessoas? Reflita nesse dia de hoje, caros irmãos e irmãs, e peçamos ao Pai para nos fazermos permanecer junto a seu Filho Jesus, enviado para realizar todas as nossas esperanças de salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês, caros irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada quarta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre.